Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todas as vezes que nós nos colocamos num retiro, ou num pequeno retiro, ou no que chamamos um recolhimento, a gente sempre tem que concluir assumindo propósitos. Porque senão o retiro não tem validade. O retiro ele só tem validade a partir do momento em que a gente colhe dele compromissos ou um compromisso para a nossa vida. Porque senão fica apenas um momento legal, um dia interessante, uma experiência boa, que morreu no meio do caminho. E o nosso recolhimento aqui não é diferente disso. O que nós queremos é realmente suscitar no coração de todos o desejo de assumir compromissos. Qual compromisso vamos assumir? Se o nosso tema do retiro é tenho sede, obviamente, nosso compromisso é saciar a sede de Jesus, né? Por isso, nós vamos meditar um pouco agora sobre um modo concreto pelo qual saciamos a sede de Jesus, que é a adoração, né? A adoração. Então, assim como Santa Faustina, também Santa Teresinha, nós queremos saciar a sede de Jesus. E veja como aqui é bastante diferente. A grande maioria das pessoas que pensam estar na vida espiritual, elas trilham o caminho de vida espiritual pensando em quem? Nelas. Então elas rezam porque se sentem bem, elas buscam a Deus porque se sentem consoladas, elas buscam a Deus porque sentem uma emoção, parari, parará. Não é à toa que muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: eu acho que eu vou parar de rezar porque eu não estou sentindo mais nada. Parece que no começo eu sentia uma coisa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Ou seja, a vida espiritual delas é pautada nelas. E isto não é vida espiritual. Isto é você usar da espiritualidade como uma forma de satisfação pessoal. E isso não é espiritualidade. Isso pode ser o que a gente chama de espiritualismo, que está muito em voga nos dias de hoje. Por exemplo, um dia desses veio uma pessoa aqui me pedir ajuda. E aí eu atendi a pessoa, e aí eu olhei para ela assim, bem fixamente, e ela disse: o que foi? Eu falei: a senhora tem um olho grego no pescoço? Tenho. Uma figa no pulso? Tenho. E tem um trevo? Tenho. Mas não pode. Mas dizem que é bom. Então eu carrego o terço, o trevo, o olho grego, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela se aproxima do que ela pensa que é espiritualidade, que na verdade não é, para tentar satisfazer a necessidade dela. Como ela disse: mas é que eu uso esse negócio aqui no pescoço porque me falaram que expulsa a inveja. Eu uso esse daqui porque me falaram que atrai prosperidade. Eu uso esse daqui porque disse que protege não sei do que. Ou seja, ela não tem vida espiritual. Ela vai buscando em todos os cantos algo que satisfaça os apetites ou as necessidades dela. Não importa o que seja ou de onde venha. Se me satisfaz, está ótimo, né? E não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é ter vida espiritual. E qual é o foco da vida espiritual? Não sou eu, mas é Jesus. Então, por meio da vida espiritual, eu não estou buscando as minhas satisfações, mas eu estou buscando dar prazer ao meu amado, satisfazer ao meu amado. E isso é uma chave na nossa vida. Porque a grande maioria das vezes, quando nós começamos a ter vida espiritual, no começo Deus nos dá muitas consolações. Mas depois de um tempo, Ele vai tirando as consolações. E vai tirando até mesmo os apoios e os apegos que nós tínhamos no começo da nossa caminhada, né? Por exemplo, às vezes a gente se apoia muito no padre, né? E isso não é errado em si.
porque o padre ele é a pessoa de Cristo, né? Mas às vezes, para que a alma cresça, num determinado momento Deus tira este apoio da alma também, para que ela aprenda a caminhar por suas próprias pernas. A gente vê, por exemplo, como a Beata Alexandrina sofreu quando tiraram dela o diretor espiritual, né? Até que depois colocaram outro, mas o quanto ela sofreu quando ela perdeu o que ela chamava de paizinho, né? Porque ela não era um apoio muito grande para ela. E Deus muitas vezes faz isso, né? E vai tirando certos consolos e certos apoios, exatamente para que a gente não imagine a vida espiritual como um caminho de autossatisfação, mas como um caminho de entrega total, no qual eu quero satisfazer a Deus e fazê-lo feliz, né? Então, isso é importante. Na vida espiritual, eu não estou ali para saciar-me, mas eu estou ali para saciar a Deus. E na medida em que Deus é saciado, eu me sinto plenamente feliz, porque a minha alegria está em fazer feliz aquele a quem eu amo. Esse é o pensamento dos santos, né? Como lâmpada dos sacrários, somos os destinatários das mesmas palavras que Nosso Senhor disse à Beata Alexandrina. E aí faço um recorte de uma carta, se não estou enganado, de 1934, na qual ela diz assim, ela transcreve as frases que ela escuta de Jesus. Jesus diz a ela o seguinte: vai aos meus sacrários, vive lá. Então, o desejo da Beata Alexandrina é viver no sacrário. Tanto é que quando ela morre, ela pede: eu quero ser enterrada junto aos sacrários. E de fato ela está enterrada do lado do sacrário. Um outro santo que também é extremamente importante, que também fez o mesmo pedido, ele é São Manuel González, um bispo espanhol chamado Bispo dos Sacrários Abandonados. Ele foi um grande bispo que fez uma obra eucarística muito grande, que ainda hoje está presente em muitos países. Então ele diz para ela: vai aos meus sacrários, vive lá, é de lá que vem a força para tudo. Lembra quando Santa Faustina falava que ela viu Jesus e o peito saía os raios, né? Então é do mistério da paixão que vem a força para tudo, é de Jesus Eucarístico que vem a força para tudo, né? E como aquilo que eu falo, e vou sempre repetir, que aquilo que as pessoas dizem que há de diferente aqui no santuário, qualquer pessoa que entre e fique um tempo aqui, pode até ser que ela não goste, mas ela vai dizer que tem algo de diferente aqui dentro. Isto é o fruto da adoração. Isto é o fruto da presença de Jesus adorada, porque a presença dele está em todas as igrejas, mas nem em todas as igrejas ele está sendo adorado de verdade. Porque na grande maioria das vezes, nas nossas paróquias, a Capela do Santíssimo se transformou num cômodo ao lado e muitos dos fiéis não vão lá, né? Não o visitam. E também são poucas as paróquias onde o sacrário ele é aberto, onde o Santíssimo Sacramento é exposto, né? Porque de fato não entendemos que é do sacrário que vem a nossa força. E aí Jesus diz a ela: ama-me muito e pensa somente em mim. A missão que te confiei são os meus sacrários e os pecadores. Elevei-te a tão alto grau, é o meu amor. Por ti serão salvos muitos, muitos, muitos pecadores, não pelos teus merecimentos, mas por mim, que procuro todos os meios para salvar. Venha aos meus sacrários, venha à minha escola. Aprende do teu Jesus o amor ao silêncio, à humildade, à obediência e ao abandono. Faze que eu seja amado por todos no meu sacramento de amor, o maior dos meus sacramentos, o maior milagre da minha sabedoria. Se você olhar para este texto, você vai ver que ele basicamente é
o ideal de uma lâmpada dos sacrários e aquilo que, com todas as fraquezas, nós tentamos viver e fazer aqui no santuário. Por exemplo, o sacrário está no centro. A parte mais alta é o sacrário. A parte mais importante é o sacrário. Todos os dias celebramos a Santa Missa. Todos os dias fazemos a adoração ao Santíssimo. Por quê? Para tentar cumprir o que Jesus deu como ordem. Vai aos meus sacrários. E por que que eu coloquei o sacrário no corpo central? Em primeiro lugar, por causa da pandemia do coronavírus. Mas para forçar as pessoas a se colocarem diante do sacrário. Porque quando o sacrário ficava na salinha pequena, né, eram poucas pessoas que iam à capela. Agora, obrigatoriamente, todas as pessoas são obrigadas a entrar na capela, porque a capela é a igreja como um todo. Esta era a estrutura das igrejas antigas. O sacrário sempre ficava no altar central. Depois, com a reforma litúrgica, se colocou a capela numa lateral. E isso comprometeu a compreensão do Santíssimo Sacramento. Basta você pensar hoje quantas pessoas vão à Aparecida do Norte e não visitam a Capela do Santíssimo. Visitam a imagem de Nossa Senhora. Visitam a imagem de Nossa Senhora, que claro tem o seu valor, mas não visitam o dono da casa, que é Jesus Eucarístico. E aqui é claro que hoje, se nós olharmos para todas as nossas paróquias aqui, o Santíssimo Sacramento não está mais no centro. Até onde sei, só temos duas exceções: Santuário São José e Santuário São Judas Tadeu. Porque depois que nós colocamos, também o Padre Lorival se sentiu entusiasmado para levar Jesus para o centro também. Porque a gente sabe que na estrutura de igreja sofremos muita retaliação com relação a isso. Por parte de vocês sabem do que eu estou falando. Né? Porque a gente sabe que no fundo, existe um grande combate espiritual. Né? No qual a ideia é tirar Jesus do centro. Primeiro tirar Jesus do centro do espaço, da igreja. E depois tirar Jesus do centro dos corações. Né? Então, é isso que a gente tenta. Ah lá, ama-me muito, pensa somente em mim. Basta você olhar quantas meditações fazemos aqui que giram em torno do quê? Da adoração, busque a Jesus, esteja com Jesus, né? Como se fôssemos um disco de uma faixa só, que fala todo dia quase que a mesma coisa. E aí Jesus fala, né? Te confiei os meus sacrários e os pecadores. Né? No sentido de a importância da Santa Missa, da adoração, mas também do atendimento das confissões. E a gente sabe, graças a Deus, quantas confissões também atendemos aqui. Né? Não pelos teus merecimentos, ou seja, não somos nós que fazemos a coisa acontecer, somos apenas instrumentos. Basta que fiquemos diante dele e o resto ele se encarregará de fazer. E aí Jesus diz: venha aos meus sacrários, venha à minha escola, aprende do teu Jesus coisas que aqui nós tentamos fazer diariamente. O amor ao silêncio. Percebam como nossa comunidade aqui no santuário é uma comunidade silenciosa. Especialmente na comunhão. Mas olhe também para outras comunidades e vejam como são barulhentas. Por quê? Porque o silêncio a gente aprende. A gente aprende a ser mais silencioso. E por que o silêncio ele é importante? Porque a vida espiritual tem um pai e uma mãe. O pai, o silêncio. A mãe, a solidão. E não existe vida espiritual sem este pai e sem esta mãe. Então, quanto mais silêncio, mais vida interior nós temos. Quanto mais solidão, mais vida interior nós temos. E às vezes o pessoal fica meio assustado. Ai, parece que as pessoas não querem mais ficar perto de mim. Parece que agora estão me deixando. Parece que agora se esqueceram de mim.
Claro que humanamente isso é dolorido, mas é a providência de Deus preparando para mim oportunidades de crescer na vida interior. Porque na solidão, quando não tenho mais ninguém, Deus me dá a oportunidade de me unir mais a Ele. É basicamente isso que a gente tenta viver aqui no santuário todos os dias, né? O amor ao silêncio, a humildade. Por quê? Porque para que eu adore, no fundo eu preciso ser humilde. Porque o que você faz quando você está adorando? Você fica ali paradinho, sentadinho, ajoelhadinho. O mundo está rodando e você está ali. É um ato de submissão, de humildade total, né? E depois obediência. Por quê? Obediência porque eu estou me submetendo a uma ordem que recebi, né? Assumindo um compromisso que eu estabeleci na escala dos adoradores, por exemplo, e ao abandono. Por que abandono aqui? Porque quando eu adoro, eu não sei exatamente o que Deus vai fazer em mim ou no outro, mas eu confio que enquanto eu o adoro, Ele está trabalhando e agindo em mim e através de mim. Mas o que é que nós devemos fazer na prática? Já que estamos aqui concluindo um retiro e queremos assumir compromissos concretos. Sem dúvida, o primeiro e o principal ato, que é o nosso compromisso desse retiro, é a nossa presença. Presença. É o esforço diário e amoroso de estar com Ele, de ficar com Ele e de permitir que Ele nos ame. E muitas vezes, para estar presente, nós vamos ter que fazer como Santa Faustina dizia agora há pouco no diário: eu tenho que reunir forças. Reunir forças. Porque estou cansado, porque estou com sono, porque estou com problemas, porque estou com dificuldades, porque estou passando por situações difíceis, mas eu tenho que dar a Ele a minha presença. Ontem uma pessoa me procurou e disse assim, eu perguntei a essa pessoa, me perdoe, mas eu não consigo entender a sua ausência. Você é muito ausente. E a pessoa disse assim, padre, posso falar uma coisa para o senhor? Eu nunca tive coragem de me confessar com o senhor, porque eu não quero que o senhor saiba a minha verdade. Porque eu tenho a impressão que se o senhor souber quem eu sou, não vai gostar mais de mim. Eu disse a esta pessoa, pode ter certeza que o que me dói mais não são os seus pecados, mas a sua ausência. E é exatamente isso que também está no coração de Jesus. O que mais dói no coração de Jesus não são os nossos pecados. Também doem. Mas o que mais dói é a nossa falta de confiança. E a nossa infidelidade de nos colocarmos diante dele. A nossa ausência dói. Não sei se você já teve essa experiência de conviver com alguém que está ali fisicamente, mas está ausente. Ausente. Se isso dói em mim que sou humano, quanto mais isso dói em Deus, porque em Deus é tudo aumentado, porque Ele é divino. Então quando Deus ama, não é um amor humano, é um amor divino, é grandiosíssimo. Quando Deus sofre, também é um sofrimento enorme, porque Ele é Deus. Então, o primeiro compromisso que nós assumimos é o compromisso da nossa presença. Fazer todo o esforço possível para estarmos presentes diante dele todos os dias. Todos os dias. E todos nós sabemos o preço que pagamos por isso. E claro que depois eu vou entrar nessa questão, porque cada um também tem seus limites. E às vezes pode ser que eu não possa estar lá, mas que isso nunca seja uma escolha minha, mas sempre uma decisão de outro. Por exemplo, eu estou cuidando de alguém, e na hora que eu estou cuidando de uma pessoa, esta pessoa me solicita, e eu não tenho como deixá-la. Paciência. Eu não vou estar, meu coração dói, porque eu não estou,
Mas isso não foi uma escolha minha. Foi porque alguém me solicitou de alguma maneira. Mas no que depender de mim, estarei, chegarei, nem que seja sem banho, cansado, com fome, com sono, independentemente de qualquer coisa. Isto é uma resposta generosa que damos a Deus todos os dias. Eu sempre penso desta forma. Quando eu era pequeno e na minha escola havia o costume de fazer festa de fim de ano, e que era um grande evento, nós ensaiávamos o ano inteiro para fazer o espetáculo da festa, e tínhamos figurino, aquela coisa toda, né? Mas eu me lembro que uma das coisas que mais me alegrava não era o show em si, mas era poder me exibir para minha mãe. E me lembro que uma vez fizemos a festa como chama? Da Arca de Noé. E eu me lembro que os meninos da minha turma, nós éramos o peru. Daí cantava, glu, 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 abram alas pro peru. Glu, 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 abram alas pro peru. E a veste era um macacão branco, que subia o zíper assim, colocava o gorro assim. E depois tinha um rabo de papelão pintado, colorido, com glitter assim, que amarrava na cintura. E andava, glu, 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 abram. Era horrível, humanamente, né? Vergonhoso. Mas a minha alegria era poder, a minha braça fazia, balançava e olhava para ela. É mais ou menos isso que Jesus também quer. Você aqui nesse sentido tem que ser como uma criança. Você olha para o Senhor dentro do sacrário e aí Ele diz, será que a Shiroma já chegou? Não chegou. Será que vem? Tomara que ela venha. Será que a Isabel vem hoje? Estou com vontade de entrar no coração dela. Será que ela vem? Olhem para Jesus como uma criança olha. Porque se vocês olharem para Ele como uma coisa não tem sentimento. Objeto não tem sentimento. Mas Deus tem sentimento. E aí eu fico imaginando o Nosso Senhor dentro do sacrário, e aí os anjos todos sentadinhos, e aí eles dizem, mas Senhor, estou aqui. E aí Jesus diz, mas eu prefiro a Isabel. Né? Mas nós cantamos para o Senhor, nós cantamos e tocamos para o Senhor. Ele diz, mas eu prefiro elas que são meio desafinadinhas. E aí depois o outro anjo diz, mas não fique nervoso, Jesus, eles vão chegar. São 7 horas ainda, eles vão chegar 7h05, um pouco atrasados, mas eles vêm. É assim que eu rezo. Porque é assim que a gente consegue entrar no caminho da pequena via. Jesus não é um pedaço de pau que está lá. Jesus é alguém que se alegra quando eu chego. E quando eu chego eu digo, oi Senhor, estou aqui. Estou aqui. Cansado, um pouco fedido, mas estou aqui. Porque a minha presença, eu quero te dar a minha presença. E é claro que, como diz aqui o texto, de ficar com Ele. De ficar com Ele. É aquilo que nós já meditamos outras vezes. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, Jesus chama os 12 para quê? Para ficar com Ele. Depois fala para pregar e para expulsar os demônios. Mas a primeira coisa é para ficar com Ele. O que você faz na adoração? Eu vou ficar com Deus. Na verdade, a adoração é o nosso céu antecipado. Porque quando você morrer, Helena, e se você for para o céu, o que você vai fazer no céu? Ficar com Deus. E o que você faz na adoração? Fica com Deus. Então, todos nós poderíamos dizer, a minha hora de adoração diária é o meu pequeno céu na terra. Claro que em primeiro lugar a Santa Missa. A Santa Missa é o céu na terra. Mas a adoração é para mim o meu prolongamento do céu. Se alguém falar assim, eu não gosto de adorar, então é melhor fazer vestibular para o inferno. Porque não vai gostar do céu. Porque o céu é uma adoração sem fim. O que diz o livro do Apocalipse? Que os anjos cantam, Santo, 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 Senhor, Deus do Universo.
E por isso a gente já vai treinando, porque eles cantam Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sabaoth, Plenis sunt Celi. Mas quanto é em português? Por isso a gente brinca, né? Porque para a liturgia da igreja não pode mudar o santo, né? O santo tem que ser o texto original, santo, santo, santo. Não pode cantar, por exemplo, eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu louvo, lindo, mas para o santo não dá certo. E a gente brinca que quando começa esses santos que não são santos, os anjos ficam todos prontinhos lá nos coros com seus instrumentos para cantar o santo, porque na hora que a gente canta o santo, eles cantam junto. Você não sabia? O que o padre fala lá no prefácio? Unidos aos santos, aos anjos, cantamos a uma só voz. Porque nesse momento, a igreja celeste se une à igreja terrestre e se une à igreja padecente, que são as almas do purgatório, para cantar o santo. É o ápice ali, da união da igreja como um todo. E aí, eles preparam os instrumentos, os anjos regentes dos coros estão prontos. Vamos começar. Aí começa, eu celebrarei. Aí eles olham para eles, mas não conhecemos esta música. Não ensaiamos essa música. O que eles estão cantando? A gente ri, mas é bonito, assim, quando o padre diz, unidos à multidão dos anjos e dos santos, cantamos a uma só voz. Porque ali é a igreja, esposa que canta ao esposo. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. É a esposa apaixonada que canta louvores ao seu esposo. Né? Como a Sulamita. Quem é a Sulamita? Pelo amor de Deus. Sulamita é a moça do Cântico dos Cânticos. Chama Sulamita. Que sai louca pela rua procurando o amado. Os guardas batem nela, ela fala, onde é que esconderam o meu amado? Ela grita, né, como uma gazela, como uma corça, apaixonada pelo amado. É isso, a igreja, a esposa que canta para o seu amado, o santo, santo, santo. Então, quem não gosta da adoração não vai fazer nada no céu. Melhor nem querer ir para o céu, porque no céu só tem adoração. É a adoração perpétua por excelência. Uma capela de adoração perpétua, que é o que a gente luta aqui, e não sei, né, quando isso será possível, mas é viver na terra o que viveremos no céu por toda a eternidade, que é uma adoração que não tem fim. Então, isto é importante. Entender que o primeiro compromisso é dar a Jesus a sua presença, o esforço da sua presença. E só você sabe quanto custa o esforço da sua presença. Você que vem a pé, você que vem com fome, você que vem cansado, você que vem com dor. Quem não amou Deus na terra, o que vai fazer no céu? Sim, Santa Teresa dos Andes, né? Quem não amou a Deus na terra, vai fazer o que no céu? Quem não gosta de adorar a Deus na terra, vai fazer o que no céu? Né? Porque o céu é uma adoração sem fim. Por isso Santa Teresa dos Andes, ela dizia, o céu é um sacrário sem portas. O sacrário é um céu com portas. Porque o que é o céu? Onde está Deus. O que é o sacrário? É onde está Deus. O céu é um sacrário sem portas. O sacrário é um céu com portas. Meu pequeno céu. Meu pequeno céu. Mas você pode rezar na sua casa. Posso. Você pode rezar em qualquer lugar. Posso. Mas o meu pequeno céu está naquela igreja. Meu pequeno céu está ali naquele sacrário. Por isso que quando a gente ama muito a nossa igreja, né, o nosso lugar, quando a gente olha para aquela parede amarela, a gente já tem um negócio. O meu céu, o meu pequeno céu. Digo amarela porque aqui é amarelo, né? Mas pode ser, se você está ligado a outra paróquia, a outra comunidade, deve ter a mesma experiência. Não há lugar melhor. Só que só entende isto quem realmente entendeu que Jesus
está verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Portanto, o primeiro compromisso que devemos assumir é a presença. Presença. Não seja ausente, não se distancie, não falte, não se afaste, não se deixe levar pelo cansaço, pelo desânimo, pelas dores. Como diz Santa Faustina no trecho que meditamos, eu esqueço de mim, não penso nas minhas dores, eu penso na paixão de Jesus. A segunda coisa, sermos fiéis ao nosso tempo de adoração. Então, não somente sermos presentes, mas sermos fiéis ao nosso tempo de adoração. Porque o Senhor espera a nossa companhia. Então, que todos possam também assumir o propósito de assumir pelo menos 1 hora de adoração por semana e tempos de adoração por dia. Se alguém consegue todo dia 1 hora fixa de adoração, louvado seja Deus. Mas se não conseguem pelo menos 1 vez por semana, e depois os outros dias vão oferecendo o que for possível. Por exemplo, eu não posso fazer 1 hora por dia, mas eu posso chegar 15 minutos antes da Santa Missa. E faço 15 minutos antes da Santa Missa. Faço uma boa ação de graças depois da comunhão, mais 5, 10 minutos. E depois que termina a Santa Missa, ofereço mais 10, 15 minutos. E nisso vou somando 10, mais 15, mais 10, 25, 30 minutos por dia. Cada um dentro dos seus limites e das suas possibilidades. Não é? Mas isso é uma coisa importantíssima, oferecer este compromisso de adoração. Diariamente, ou o maior número de vezes que conseguir por semana. Porque Jesus está no sacrário por nossa causa. Ele não precisava estar no sacrário. Ele não precisava estar dentro do sacrário. Mas Ele está dentro do sacrário por causa de nós. E nós não podemos deixá-lo esperando. Terceiro compromisso. Ir a Jesus. Ir a Jesus. Mesmo cansados, mesmo sem palavras, mesmo sem pensamentos bonitos. Pelo simples fato de estarmos ali, estamos demonstrando o nosso amor. Né? Estamos ali demonstrando o nosso amor. Senhor, eu poderia estar fazendo outras coisas, eu poderia estar em outros lugares, eu poderia estar me ocupando com outras coisas, mas eu estou aqui porque eu te amo. Porque eu te amo. Por isso, como lâmpadas dos sacrários, e aqui já estou falando principalmente para aqueles que vão solicitar a vinculação, devemos aprender a permanecer na presença do Senhor, porque é para isso que nós fomos constituídos. Habitando no tabernáculo, se você não sabe o que é tabernáculo, é o sacrário, o máximo que pudermos. O máximo que pudermos. Todos os tempos que nós pudermos e tivermos, permaneceremos diante do tabernáculo. E aí é bonito isso que eu coloquei no texto, né? Porque quando estamos em adoração e o trono está aberto, o Senhor está trabalhando nas almas. E a cura e a libertação de muitas almas dependem da nossa fidelidade à vida de adoração. A representação visual é a seguinte. Pense que aqui nós temos um sol. Aqui nós temos uma parede com uma janela. E aqui nós temos vocês. Certo? O sol está tinindo lá fora. Aqui temos a parede e aqui temos a janela. Vocês que estão aqui dentro da casa são atingidos pelo calor do sol? A princípio, sim, porque vão sentir que a casa está meio quente, porque os raios vão batendo nas paredes, na janela, esquenta o ambiente, essas coisas todas. Você sente que está meio abafado. Agora eu abro a janela e o sol começa a infundir os raios literalmente sobre o lugar e sobre as pessoas. Vocês são atingidos mais ou menos? Mais. Isto é a adoração. Deus pode trabalhar e trabalha o tempo inteiro. Só que quando nós abrimos acessos,
a sua ação se torna mais eficaz, mais forte, mais concreta. Então, adorar significa: Senhor, estamos abrindo as comportas da humanidade, para que enquanto adoramos, o Senhor vá trabalhando nas almas. Mas quando os sacrários são fechados, e quando não há adoradores, é como se disséssemos: nós não queremos que o Senhor trabalhe em nós. Lembra quando Jesus liberta aquele homem possuído pelo demônio e que os demônios são mandados nos porcos e a manada de porcos se joga do penhasco? O que é que diz no final do Evangelho? Diz que depois daquilo eles pediram a Jesus que se afastasse do território deles. Mais ou menos isso acontece quando nós paramos a adoração. Porque quando nós estamos em adoração, nós estamos dizendo: nós te amamos, tu és o nosso tudo, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso bem maior. E nós estamos escancarando as portas da humanidade para que o Senhor trabalhe livremente como quiser. Mas quando a adoração cessa, o sol continua queimando, mas não consegue penetrar-nos, porque está fechado. A parede e a porta estão fechadas. Claro que são sempre representações metafóricas, mas que nos ajudam a entender um pouco mais esse mistério da adoração. Então é claro que é importante que o padre pregue, é importante que os missionários estejam aí, é importante que cuidemos dos pobres, é importante que tenhamos pastorais, é importante que tenhamos movimentos, mas quem é que dá fecundidade a tudo isto? A adoração. Quem é que dá fecundidade a tudo isto? A adoração. Quando o padre prega e por detrás tem a adoração dá poder, dá força para a catequese, para a pastoral, para o movimento. Por isso que você olha para muitas das nossas comunidades, elas estão mortas. Nossas paróquias estão sem vida. O povo pensa que a vida da paróquia é a festa do padroeiro. Aí o pessoal vai lá, come, bebe, festeja isso, aquilo e depois volta. Porque a vida da paróquia, a vida das almas vem da adoração. Vem em primeiro lugar da Santa Missa, mas como prolongamento da Santa Missa vem da adoração. A pureza que buscamos, e aqui eu queria colocar isso muito a vocês que são orgulhosos, e porque são orgulhosos, dizem assim: acho que não vou me vincular como lâmpada dos sacrários, porque ainda não tenho condições de viver tudo isso, porque sou muito infiel, sujo, impuro e pecador. Isto é orgulho e não humildade. Porque a pureza que nós buscamos depende da nossa vida de adoração. Ninguém é puro sem a adoração. Ninguém consegue alcançar a pureza sem a adoração. Nós não nos tornamos puros por nós mesmos, mas pela graça de Deus. A pureza do nosso coração será consequência de uma alma penitente, sim, mas principalmente por uma alma adoradora. A pureza vem pelas penitências, sim, mas principalmente pela vida de adoração. Quanto mais adoramos, mais puros nós nos tornamos. Por quê? Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Quanto mais o homem permanece diante de Deus, mais divino, mais santo ele também se torna. Quando permanecemos diante de Jesus, estamos na prática respondendo ao apelo de Jesus, quando ele disse lá aos discípulos: a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai comigo. É o que Jesus está pedindo para mim e para você. A única coisa que eu estou pedindo a você não são talentos grandes, não são dons grandes, não são habilidades grandes. Eu só estou pedindo: fique comigo. Só isso. É a primeira coisa. Jesus não pede de nós grandes pregações. Jesus não pede de nós grandes obras. Jesus pede, em primeiro lugar, a nossa presença. Nosso esforço de estar com Ele, de ficar com Ele, faça chuva, faça sol, na alegria ou na dor, ficar com Ele. É verdade também que quanto mais permanecemos diante dEle, seremos seus espelhos, porque vamos refletir a sua santidade em nossas palavras, em nossas ações,
em nossa vida. Isso é uma experiência que temos principalmente com aquelas irmãs de clausura. E aqui a Dona Nina e a Dona Teresa, também a Senhora Maria Lúcia, tiveram a oportunidade de ver as monjas de perto. E todos nós percebemos que há algo de diferente. Há uma luminosidade que as outras almas não têm. Há uma pureza que as outras almas não têm. É verdade que elas também têm problemas entre elas, dificuldades entre elas, de convivência, de relacionamento, mas há algo que as outras almas não têm. E isto vem principalmente pela adoração. Pela adoração saciamos a sede de Jesus, porque damos a Ele o primeiro lugar em nossa vida e assim Ele se torna a nossa prioridade. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas em nossas comunidades nós temos uma crise muito grande, que é uma crise de fé. Pessoas desanimadas, sem vigor, sem força, sem entusiasmo, a começar pelos padres. O nosso problema não é só cansaço. O nosso problema é falta de Deus. E é claro que, de fato, a Santa Missa é o centro da nossa vida. Só que, como eu coloquei aí, pela adoração a nossa fé cresce e amadurece. Você está fazendo um pão, você tem que pôr o pão para descansar. E é engraçado quando você coloca o pão para descansar, ele vai fazendo assim. Né? O que é a adoração para nós? É como que o descanso do pão. Ali a fé amadurece, ali a fé cresce. Ali vamos sendo fortificados, né, pela graça de Deus. É claro que a parte mais importante do nosso dia é a missa, como eu falei ontem na meditação sobre as lâmpadas. Mas muitas vezes não progredimos na vida espiritual porque nos falta a adoração. Nos falta o ficar com o Senhor. Como é triste quando a gente pensa, quando o Padre dá a bênção, ide em paz e que o Senhor vos alcance. Né? Porque em alguns lugares as pessoas saem desesperadamente para ir embora. Não querem ficar com Ele. Tem pessoas que vão para a igreja e falam. Eu cheguei domingo para celebrar a Santa Missa numa comunidade. Eu só não falei nada porque era 7:30 da manhã. Porque parecia uma feira. E falam. Não colhem frutos da Santa Missa. Porque elas estão ali, mas não estão ali por causa do Senhor. O que nós temos que colocar na nossa cabeça é que, tudo bem, minha coleguinha é uma belezinha, gosto de conversar com ela, mas eu estou aqui para ficar com Jesus. O centro da minha atenção na igreja é o Senhor, não é a pessoa, não são os outros. Nada pode substituir o trato de amizade com Deus. E é isso que é adoração. Ele e eu e Ele, frente a frente. Nada é mais importante do que a experiência íntima da nossa amizade com Ele nos sacrários. E para isso, nosso compromisso então no final desse recolhimento é oferecer ao Senhor 3 sacrifícios. Quais? O sacrifício do nosso tempo, o sacrifício da nossa e o sacrifício do nosso amor. Eu coloquei esta ordem porque tem pessoas que dizem assim, padre, mas eu não consigo amar Jesus direito, eu não tenho palavras bonitas, eu não sei falar com Ele. Não é esta a ordem. Primeiro, o sacrifício do tempo, estabelecendo o tempo da adoração, o dia da adoração, a hora da adoração e tudo mais. Depois, o sacrifício da presença. Eu vou me colocando na adoração. Eu vou entrando na adoração, porque no começo eu não estou na adoração. O defunto está ali, né? A carcaça está ali, mas a cabeça... Depois eu vou fazer o sacrifício da minha presença. E como consequência, fazer esta oferta de amor. Será uma adoração amorosa, cada vez mais. Para concluir, eu queria agradecer a paciência de vocês e pedir que realmente todos vocês assumam no final deste recolhimento compromissos concretos, para que isso que nós meditamos aqui nesses dias não fique perdido ou
não seja apenas algo legal e interessante. O objetivo do recolhimento é ser para você e para mim um caminho de santificação e um marco na nossa vida. A partir de hoje eu vou seguir este caminho, esta direção. E que Deus nos dê força para isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.